Cumprimento vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu quero começar a mensagem desta noite fazendo uma pergunta a você. Em sua opinião, você não precisa responder essa pergunta, responda essa pergunta só para você mesmo, não para mim. Mas em sua opinião, o que seria viver em santidade? O que seria viver em santidade? Talvez você me responderia: viver em santidade é não pecar. Viver em santidade é ser honesto em tudo. Viver em santidade é viver em comunhão com a igreja. Talvez você me responderia essas coisas, mas na realidade, ser santo é ser uma pessoa separada, é ser uma pessoa separada para Deus, é estar dentro do mundo corrompido, mas sem se corromper, é estar inserido no mundo dentro de uns valores que são totalmente contrários à palavra de Deus, mas não ser contaminado e nem ser influenciado por esses valores. Isso é ser uma pessoa santa, é ser uma pessoa separada. Mas o que a Bíblia diz sobre santidade? Lá em Levítico capítulo 19, versículo 2, diz o seguinte: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Duas coisas interessantes me chamam a atenção neste versículo. Primeiro, Deus ele não disse, sejam poderosos porque eu sou poderoso. Ele não disse, sejam onipotentes porque eu sou onipotente. Ele não disse, sejam onipresentes porque eu sou onipresente. Deus, ele disse, sejam santos porque eu sou santos. Por quê? Deus jamais pediria algo impossível para nós. Ele jamais pediria algo que somente Ele é capaz de fazer ou realizar. Mas se Ele pediu para que nós sejamos santos, é porque isso é possível. Se você achava que isso é impossível, hoje você vai sair com uma ideia diferente. É possível ser santo em nome de Jesus. E é isso que a palavra de Deus está dizendo. Outra coisa que me chama a atenção nesse verso, continuando, ele diz, porque eu, o Deus de vocês, sou santo. Talvez seja aqui o motivo pelo qual nós não conseguimos ser santos. Porque o Senhor não tem sido o Senhor em todas as áreas da nossa vida. Às vezes Ele é o Senhor da sua salvação. Às vezes Ele é o Senhor das suas promessas. Mas Ele não é o Senhor da sua obediência e da sua santidade. Ele diz claro, porque eu, o Deus de vocês, sou santo. Então pode ser que o Senhor não tenha sido o Senhor em algumas áreas da sua vida, e por isso que você fica patinando e você não consegue viver em santidade. Se Ele é para ser Senhor, você tem que entregar tudo a Ele, a todas as áreas da sua vida. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Antes de ler, deixa eu explicar o que está acontecendo aqui, nesse texto. Colossos era uma cidade importante na Ásia Menor, e a igreja que existia ali estava sofrendo com uma falsa filosofia. E essa falsa filosofia, ela estava afastando os crentes da fé em Cristo. Então o objetivo desta carta, quando Paulo escreveu, é estabelecer a glória da pessoa e do caráter do Senhor. E diante disso ele começa a fazer um contraste, ele começa a fazer uma comparação entre a velha vida e a nova vida em Cristo. Ele começa a fazer uma comparação entre a velha natureza e a nova natureza em Cristo, os velhos hábitos e os novos hábitos em Cristo, as velhas atitudes e as novas atitudes em Cristo. Então Paulo começa a fazer uma comparação. E aí é nesse contexto que entra o nosso texto de hoje, Colossenses capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 17, diz o seguinte: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus,
e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandone estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Repita comigo: Deus requer que seus filhos sejam santos. Se nós sabemos, e nós aprendemos hoje, que Deus requer que os seus filhos sejam santos, então como viver em santidade? Pastor, eu sei da ordem de Deus, mas eu não sei o que fazer. Como que eu faço para viver em santidade? O que eu devo fazer? Muitos de nós temos esse desejo, mas às vezes não conseguimos. Nós lutamos contra o inimigo, nós lutamos contra o mundo, e nós lutamos às vezes contra nós mesmos, e nós não conseguimos viver essa santidade que Deus quer que a gente viva. Agora, a primeira coisa que você precisa entender é que santidade não é opção. Santidade é um estilo de vida de todo filho de Deus. Não é opção para mim, para você. Não é algo que você vai lá e escolhe se você quer ou não quer. É um estilo de vida que a gente tem que desenvolver como filho de Deus. Embora nós falhamos, nós não podemos desistir. A gente tem que perseguir isso, porque Deus quer que nós sejamos santos. E o texto de hoje, ele vai nos ajudar nesta caminhada rumo à santidade. E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas decisões que irão lhe ajudar nessa caminhada rumo à santidade. Amém? 4 decisões que você precisará tomar. Você terá que tomar essas decisões para você viver em santidade. Amém? Primeira decisão, então, para você viver em santidade: busque as coisas do alto. Versículo 1 e versículo 2 diz o seguinte: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, para você viver em santidade, você vai ter que tomar a decisão de buscar as coisas do alto. Versículo 1 é bem claro, diz: procurem as coisas que são do alto. O que são coisas do alto? São coisas que vêm do Senhor, são coisas que vêm de Deus, são coisas de Deus para nós. Isso são as coisas do alto, são as coisas que Deus planejou para você receber, são as coisas que Deus planejou para você obedecer, são as coisas que Deus escolheu para que essas coisas governassem a sua vida. Isso são as coisas do alto. Então, uma pessoa que quer viver em santidade, ela precisa buscar as coisas do alto. A sua satisfação está naquilo que vem de Deus. Você não vai ser santo assistindo novela. Você não vai ser santo assistindo e vendo cenas de filmes sensuais. Porque essas coisas, elas não são do alto, essas coisas são aqui da terra. E como você vai viver uma santidade, sendo que você não está buscando as coisas do alto? Tem pessoa que quer viver em santidade, mas vive buscando as coisas dessa terra, com o pensamento aqui na terra. E este procurar, irmãos, envolve uma proatividade. Não é esperar pelas coisas do alto, porque tem gente que senta e quer ficar esperando pelas coisas do alto.
É você buscar as coisas do alto, porque Deus, Ele sempre age dessa maneira. Ele quer ver a nossa disposição, Ele quer ver a nossa atitude. Então não é esperar pelas coisas do alto, mas buscar as coisas que são do alto. É ir atrás, é chegar junto, é estar na pegada. Você precisa buscar as coisas do alto. Agora, tem pessoas que querem viver a santidade, mas está completamente envolvido com as coisas do mundo. Não vai viver santidade nunca, porque está envolvido com as coisas do mundo. Nós não podemos ficar em cima do muro. Lembra o que Deus disse lá em Apocalipse para a igreja de Laodiceia? Vocês não são frios e não são quentes, porque vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitá-los. Nós não podemos ficar em cima do muro, a gente tem que sair de cima do muro. Não adianta querer viver a santidade buscando as coisas aqui da terra. O versículo 2 continua dizendo: mantenham o pensamento nas coisas do alto. Meus irmãos, entendam uma coisa: muitas de nossas atitudes são geradas no pensamento. Tem um pastor que diz que primeiro a gente peca no abstrato, para depois pecar no concreto. E é verdade. Muitos dos nossos pecados começam aqui. Então o texto diz, Paulo está dizendo, olha, vocês precisam manter o pensamento nas coisas do alto também, porque o pensamento vai governar a sua atitude, o pensamento vai governar as suas emoções e o seu coração. Então, se eu quero viver a santidade, se eu quero buscar as coisas do alto, eu também tenho que pensar nisso, eu tenho que desejar, isso tem que fazer parte do meu desejo. Como filhos de Deus, desejosos de experimentar essa santidade, nós precisamos buscar as coisas que são do alto. Então, pastor, o que eu devo fazer? Não gaste tempo correndo atrás do vento. Corra atrás das coisas do alto. Não desperdice seu pensamento em coisas mundanas. Pastor Carlito Paz, ele diz, entra lixo, vai sair lixo. Meu irmão, entra lixo, vai sair lixo. Então a gente precisa buscar as coisas do alto e manter o nosso pensamento nas coisas do alto, para que não venha sair lixo da nossa vida, porque se entrar lixo, vai sair lixo. É assim que funciona. Você quer viver em santidade, então primeira decisão que você tem que tomar, busque as coisas que são do alto. Amém? Segunda decisão, mate as atitudes da velha natureza. Versículos 5 e 7 diz o seguinte: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Então, para você viver em santidade, você precisa tomar essa segunda decisão: matar as atitudes da velha natureza. Veja bem o versículo 5: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Irmãos, isto é troca de hábito. Mata um e faz nascer um outro no lugar. É troca de hábito. Agora, o texto diz, façam morrer tudo. Tem gente que vem para uma nova vida com Cristo, ele bebia, ele não bebe mais, ele fumava, não fuma mais, ele mentia e continua mentindo. O texto é claro. Ele diz, faça morrer tudo que pertence à natureza terrena, à velha natureza. Então, nós temos que matar tudo aquilo que nos atrapalha a viver essa santidade. Por isso, quando eu disse no início, que às vezes o Senhor não tem sido o Senhor de todas as áreas da nossa vida, porque às vezes a gente não quer deixar o Senhor tratar algumas coisas que precisam ser tratadas. E isso é troca de hábito, morre um e nasce outro. Uma pessoa que quer viver em santidade, ela não pode deixar que os hábitos da velha natureza continue operando na sua vida. É um processo de reconstrução. E você tem que ir matando esses hábitos, para que ele não influencie nas suas decisões, no seu caminhar, e não influencie a santidade que Deus quer que você viva. A Bíblia diz, pode uma árvore ruim produzir fruto bom? Não pode. Isso é contra a lei. Então, se a gente quer viver uma santidade, a gente precisa matar as atitudes da velha natureza.
Quais são essas atitudes? São imoralidade sexual, paixão, desejos mal, ganância, tudo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Agora, preste bem atenção que eu vou dizer a você. Se você é cristão e não está procurando viver em santidade, você pode atrair a ira de Deus. Não sou eu que estou dizendo não, olha o versículo 6. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus. Quando Paulo está dizendo é por causa dessas coisas, ele está dizendo sobre aqueles que vivem na desobediência. Agora, viver com os hábitos da velha natureza é viver na desobediência. Por quê? Porque você conheceu a verdade, mas está optando a viver com atitudes de quem vive na mentira. Por isso que o apóstolo está dizendo que você está vivendo na desobediência. A palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, se você não está conseguindo, se você não está conseguindo cultivar o hábito da nova natureza, e a velha natureza ainda está te dominando, e você não consegue largar, ao contrário, você tem prazer em fazer isso, então eu vou dizer a você, pode ser que você precisa rever a sua decisão, que a verdade ainda não lhe libertou. Se você tem prazer nas coisas da velha natureza, então a verdade não ainda te libertou. Porque para ela te libertar, você precisa tomar a decisão e deixar que ela faça isso. Quem vive na mentira não vive em santidade. A velha natureza ela tem que ser substituída pela nova natureza. Versículo 7 diz: as quais vocês praticaram no passado. O que isso significa? As coisas da velha natureza tem que ficar no passado, muito distante de nós. É passado, ela não deve fazer parte do presente. Paulo está dizendo, olha, aquelas coisas que vocês praticaram, deve ficar no passado. Deve ficar no passado. O que a Bíblia diz? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez? Velha vida é no passado. A nova vida é nova natureza, é novas atitudes. Você quer viver em santidade, você quer ser cheio do Espírito, você precisa matar as atitudes da velha natureza. Como que eu faço isso? Você vai ter que substituir os seus hábitos. Troque o hábito velho por um hábito novo. Troque o hábito sem valor, que é o hábito mundano, e troque por um hábito de valor, que é o hábito que vem de Deus. Irmãos, mudar de hábito não é fácil. Não é fácil. Mas isso é coisa para mais que vencedor, amém? Amém. Deixa eu ilustrar para vocês como não é fácil mudar de hábito. Hora que eu contar até 3, você vai cruzar os braços, tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3, cruzem os braços. Ok? Pode descruzar. Vou contar até 3 novamente e você cruza, tá? 1, 2, 3. Agora não descruzem o braço, olhe bem para o seu braço. Olhou? Olha para um, olha para o outro. Você reparou que as 2 vezes que eu mandei você cruzar os braços, você colocou o mesmo braço por cima e o mesmo braço por baixo? Isso aí é hábito. Você acostumou a fazer assim. Agora faz diferente. Ó, para mim já fica difícil. Faz diferente, ó. 1, 2, 3, cruza o braço diferente. Complicado. Então, mudar de hábito é algo assim, difícil para nós. É difícil para nós. Mas a gente precisa se esforçar. Você pensa que é fácil? Não é fácil, mas a gente precisa se esforçar, porque senão a gente vai continuar deixando que os hábitos da velha natureza continuem operando em nossa vida. E essa decisão, irmãos, de matar a velha natureza, não é uma decisão que o Espírito Santo vai tomar. Não é uma decisão que as pessoas vão tomar. Não é uma decisão que o líder de célula ou o pastor vai tomar. É uma decisão que você terá de tomar. Depende de você e mais ninguém. Amém, irmãos? Terceira decisão. Revista-se do amor. Versículo 12 ao versículo 14. Diz o seguinte: portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros.
Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Irmãos, este é o grande sinal de uma pessoa que vive em santidade. É o amor. A pessoa que quer viver em santidade, ela precisa ser revestida do amor. Agora entenda o seguinte, entenda o verbo nesse texto. O verbo aqui, revestir, nesse texto, ele tem o sentido de você entrar dentro de uma veste. Não é a veste entrar em você, é você entrar dentro de uma veste. Agora, deixa eu explicar melhor. Revestir do amor é como você colocar essa roupa do amor, onde essa roupa esteja presa no seu corpo. Por exemplo, eu estou com essa camisa. Se eu for lá fora, a camisa está comigo. Se eu for ao banheiro, a camisa está comigo. Se eu estou aqui em cima, a camisa está comigo. Por quê? Porque eu vesti essa camisa. Ela não sairá daqui se eu não tirar. Ela não vai abrir sozinha e sair do meu corpo. Eu vou ter que tirar. Então revestir do amor é você entrar nessa veste, nessa roupa do amor. Aonde quer que você esteja, você manifesta o amor de Deus. Você está no seu trabalho, você manifesta o amor. Você está na igreja, você manifesta o amor. Você está no seu bairro, você manifesta o amor. Você está pegando ônibus, você manifesta o amor. Aonde quer que esteja, nos seus relacionamentos, você manifesta o amor. Revestir do amor é você colocar uma roupa que identifique você. Por exemplo, se alguém entrar ali na porta e falar assim, quem que é o pastor Jean? Vocês poderão dizer, é aquele que está de camisa rosa. Porque de certa forma essa roupa está me identificando. O que é isso? As pessoas olharão para você e verão Deus na sua vida por causa do amor que você manifesta. É a roupa do amor dentro de você. Revestir do amor é você colocar uma roupa onde você tem o prazer de vesti-la. Eu coloquei essa camisa por quê? Porque eu acho bonita e eu gosto dela. Porque senão não tinha colocado. Então revestir do amor é você colocar a roupa do amor com prazer, não com intenção, mas com uma atitude incondicional de amar. Isso é o que Paulo está dizendo de revestir do amor. Agora, interessante que no versículo 14, ele fala de um elo perfeito. Ele diz, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Irmãos, quando nós pensamos em elo, o que vem em nossa mente? Uma corrente, não é? Uma corrente entrelaçada, e são elos. Então, o que está dizendo? Que o amor traz consigo outras coisas boas, que é o elo perfeito. O amor vai ajudar você a ter compaixão pelas pessoas, a praticar a bondade, a viver com humildade, a ser manso, a desenvolver a paciência, perdoar quem lhe ofendeu. Somente o revestimento dessa roupa do amor que vai fazer com que você gere essas atitudes. Viver de forma separada para Deus é você ser revestido do amor. E você acha que amar é fácil? É muito fácil amar as pessoas que sempre nos elogiam, que sempre nos cumprimentam, que sempre concorda com aquilo que nós falamos. Agora, difícil amar aquelas pessoas que sempre está nos criticando, que sempre faz cara feia, que sempre está falando mal da gente. E nós só conseguiremos amar essas pessoas se a gente colocar a roupa do amor, se a gente revestir-se do amor. Um amor que não está ligado a interesse, mas uma simples atitude incondicional de amar. Você quer viver em santidade? Então você precisa tomar a decisão de entrar nessa veste, de ser revestido pelo amor, de procurar expressar esse amor, esse mesmo amor que foi expresso a você expressar também às pessoas. Amém, irmãos? Quarta decisão para você viver em santidade. Viva em paz com todos. Versículo 15 diz o seguinte: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Então, para você viver em santidade, você também vai ter que tomar essa decisão de viver em paz com todos, de procurar promover a paz. Agora, irmãos, não é uma tarefa fácil, nós sabemos, porque pessoas são diferentes, pessoas são criadas em contextos diferentes,
em níveis sociais diferentes, em culturas diferentes. Então, vai ocorrer alguns impasses, mas nós precisamos entender que nós temos que nos esforçar para manter a paz com todos. E isso é muito sério, tanto que a Bíblia não recomenda você participar da ceia se você estiver brigado com alguém. E não é só a questão assim, pastor, eu não estou brigado com ninguém. Mas você sabe que uma pessoa tem algo contra você. Então você tem que ir lá e conversar com essa pessoa. Então uma pessoa que quer viver em santidade, como que ela vai viver essa santidade se ela não está em paz com as pessoas? Ela precisa estar em paz com as pessoas. Nós somos membros do corpo de Cristo, e um corpo saudável é aquele que está em perfeita harmonia. E claro que nós teremos impasse com os nossos irmãos. É por isso que Deus inventou o perdão. Porque Ele sabia que o homem tem o coração duro, que muitas vezes o homem é orgulhoso, que muitas vezes o homem só quer defender o seu ponto de vista. Por isso que Deus inventou o perdão. Para esses casos, quando houver alguns impasses, nós podemos perdoar e também ser perdoados. Agora a Bíblia diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Talvez você, na sua calculadora, está calculando para ver quantas vezes já deu o teto. Quando a Bíblia ilustra isso, ela está querendo dizer que não há limites, que você tem que perdoar sempre que possível. Então nós precisamos perdoar. Agora, Deus nos chamou para viver em santidade. Conflitos sempre irão existir. Então, o que você tem que fazer? Administrar esses conflitos. Muitas pessoas não perdoam porque eles acham que perdoar é ignorar o erro. Perdoar não é ignorar o erro. Entenda isso. Porque às vezes a pessoa fala, se eu perdoar essa pessoa, ela vai achar que o que ela fez é certo. E o que ela fez não é certo. Tudo bem, você tem razão. Mas perdoar, você não está ignorando o erro. Sabe o que você está fazendo quando você perdoa? Você está impedindo que esse erro que a pessoa cometeu sirva de barreira no seu relacionamento. É isso que você precisa entender. Então quando você perdoa, você não está ignorando. Porque pode ser que a pessoa, ela cometeu injustiça. Pode ser que você tenha 100% de razão. Mas perdoar não quer dizer que você está ignorando, dizendo que ela não errou. Você está impedindo que o erro dela sirva de barreira no seu relacionamento com essa pessoa. Como nós queremos viver em santidade, não promovendo a paz? Tem gente que gosta de botar lenha na fogueira. Está dentro da igreja, você ouviu que o irmão lá falou de você? Eu não deixava barato, hein? Se fosse comigo, em vez de promover a paz, coloca a lenha na fogueira. Agora, você quer ser bênção ou empecilho na igreja? O que você quer ser, irmão? Bênção ou empecilho? Porque quando você joga a lenha na fogueira, você está abençoando. Nós fomos chamados para promover a paz, para viver em paz com as pessoas, principalmente dentro da igreja. Lá na igreja de Corinto estava acontecendo isso. Era irmão brigando com irmão, a maior confusão, e Paulo começa a repreender: vocês não podem fazer isso. Estava acontecendo. E a gente precisa então zelar pela unidade, pela saúde do corpo de Cristo, porque a visão que Deus tem de nós é uma visão completa, é todos num só corpo, onde Ele é o cabeça. A igreja não é só você, é todos nós, membros do corpo, onde Cristo é o cabeça, e nós precisamos zelar por esse corpo. Nós precisamos promover a paz, deixar a fofoca de lado, deixar a crítica de lado, e lutar pela unidade da igreja, e lutar também para você viver em paz lá fora. Não adianta você ter paz com os irmãos, mas também não ter paz com as pessoas que estão lá fora. Para viver em santidade, você precisa tomar a decisão de viver em paz com todos. Muito tem se falado em avivamento, em mover de Deus. Eu creio que as pessoas podem experimentar avivamento, mover de Deus, mas o avivamento e mover de Deus começa com a santidade. E a santidade não começa lá fora, começa aqui dentro de nós.
É ali que começa a santidade. É dentro de nós. Nova vida em Cristo é novos hábitos, é nova natureza, é novos valores, é novos princípios. Você foi chamado para viver em santidade. E santidade não é opção para alguns. Santidade não é opção para pastor, não é só opção para líderes, ou para missionários, ou para quem tem algum cargo na igreja. Santidade é um estilo de vida de todo aquele que é filho de Deus, porque Deus disse: sejam santos, porque eu, o Deus de vocês, sou santo. Deus, o Senhor é o seu Deus. Então você precisa lutar para viver em santidade. O mundo está desse jeito porque a igreja não é santa como ela deveria. O mundo está desse jeito porque eu não sou santo como eu deveria ser. O ladrão está lá fora porque a igreja não foi santa e a igreja não chegou até ele. O pedófilo está lá fora, o político corrupto está lá fora porque a igreja não foi santa, não foi luz e não chegou até ele. É por isso que o mundo está desse jeito. É por isso que os lares, o mundo é resultado dos lares, e os lares não estão sendo santos, porque a santidade começa dentro de nós, vai para dentro de casa e vai para porta para fora. É assim que começa a santidade. Lá em 2 Crônicas 7,14 diz o seguinte, é um texto que vocês conhecem muito bem. Diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Você fala: uau, que legal, é só o povo se arrepender. Irmãos, esse texto é para a igreja, não é para o povo lá fora. Você reparou no início o que diz? Se o meu, quem que é o povo de Deus, irmãos? É eu e você. O povo de Deus é eu e você. E ele está dizendo que a gente precisa se arrepender dos nossos pecados, para que ele venha sarar a nossa terra, para que ele venha sarar as pessoas, para que ele venha sarar o mundo, para que ele venha sarar os lares. Mas nós, como igreja, precisamos nos arrepender e parar de brincar de ser crente, porque o diabo não para, ele não brinca de ser diabo. Deus requer que seus filhos sejam santos. Observem essa frase, olha o que diz: ele se tornou tudo o que somos, para que pudesse fazer de nós o que ele é. Vou repetir de novo. Ele se tornou o que somos, para que pudesse fazer de nós o que ele é. Deus requer que seus filhos sejam santos. Como viver então essa santidade? 4 decisões que você vai precisar tomar. Busque as coisas do alto, as coisas que vêm de Deus, as coisas que vão edificar. A Bíblia diz lá em Filipenses: tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, é nessas coisas que vocês precisam pensar. Mate as atitudes da velha natureza. Nova vida, nova natureza. Revista-se do amor. Decida entrar na veste do amor. Viva em paz com todos. Seja um agente de promoção da paz. Entenda bem, para nós vivermos em santidade, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Veja bem, no centro da vontade de Deus. Agora, olhe para mim, o que a Bíblia diz? Que o diabo é como um leão que ruge ao nosso redor, procurando alguém, procurando nos tragar. Então, olhe bem para mim, imagine que ao meu redor tenha um círculo. Então, um passo para frente, outro passo para trás, um passo para o lado, outro para o lado. Então tem um círculo, e eu estou na santidade, eu estou no centro da vontade de Deus, na santidade, e esse círculo em volta, e o diabo está naquele limite daquele círculo, ele está rodando ao meu redor, ele está me procurando tragar, ele quer me devorar, e eu começo a me afastar do centro do círculo, eu começo a vir para cá, e eu vou chegando na beirada do círculo, ao ponto dele dar uma patada e me puxar para fora. Então a gente precisa examinar a si mesmo diariamente para ver se a gente está no centro da vontade de Deus, porque Ele está aqui ao nosso redor, procurando uma brechinha para que Ele possa devorar. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Amém?
Fique em pé, feche seus olhos, eu quero orar por você. Se algum desses pontos falou ao seu coração, ou talvez todos os pontos, então comece a orar a Deus agora, pedindo para Ele duas coisas que Ele disse a Josué: seja forte e corajoso. Talvez você não tenha tido força e coragem para tomar essas decisões, porque não é fácil, como eu disse aqui, mas você vai precisar. Comece a orar dizendo: Deus, eu tenho realmente falhado, porque eu tenho buscado muito as coisas desse mundo, e tenho esquecido das coisas do Senhor. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E às vezes você está buscando muitas coisas desse mundo, e por isso que você não consegue viver em santidade. Eu não estou dizendo que você não pode buscar o sucesso, eu não estou dizendo que você não possa buscar uma carreira profissional. Eu estou dizendo aqui, é você buscar só isso e esquecer do essencial. Porque se você buscar só isso, você não vai experimentar a santidade que Deus quer que você viva. Matar as atitudes da velha natureza, irmãos, não combina nova vida com Cristo com velha natureza. Nova vida com Cristo, nova natureza com Cristo, novos hábitos, novos princípios, novos valores. Revestir do amor. Nós precisamos de força, muita força em Deus para amar as pessoas. Num mundo e numa época que nós estamos em que o amor é muito superficial, muito superficial. E também procurar viver em paz, porque nós vivemos também num mundo em que cada um quer defender aquilo que é seu, e ninguém quer, todo mundo quer só receber e não quer dar, e por isso influencia também na paz dos nossos relacionamentos, porque nos relacionamentos há diferenças e ninguém quer ceder. Feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, o Senhor sabe, Pai, o quanto eu apanhei quando o Senhor me deu essa palavra. Oh Deus, o quanto eu preciso ser santo, o quanto eu preciso buscar essa santidade, e com os meus irmãos não é diferente. Ó Deus, nós precisamos muito, e nós te pedimos agora, eu peço agora, Senhor, nos dê força e coragem para ser persistente, para ser perseverante, para buscar essa santidade que o Senhor quer que nós vivamos. Ó Deus, se o Senhor disse que nós devemos ser santos, é porque isto é possível. O Senhor, como Deus Todo-Poderoso, jamais pediria algo que o Senhor soubesse que nós não poderíamos fazer. Eu sempre digo que o possível nós fazemos, o impossível é o Senhor que faz. Mas santidade é possível sim. E a santidade começa nas pequenas coisas. São nas pequenas coisas que começa a santidade. Pai, eu te peço agora, em nome de Jesus, como profeta do Senhor aqui essa noite, eu peço que o Senhor abra os olhos espirituais dos meus irmãos, para que eles possam, ó Deus, enxergar mais o mundo espiritual, porque o mundo real é o mundo espiritual, o mundo na terra é ilusório, o mundo real acontece no mundo espiritual. Então, Pai, em nome de Jesus, abra os olhos espirituais, os nossos olhos espirituais, para que nós possamos enxergar, ó Deus. Ó Deus, nos ajuda a estar no centro da sua vontade, para que o inimigo não venha nos tragar, ó Deus. Deus, nos ajuda a manter o pensamento naquelas coisas que vêm do Senhor. A tua palavra diz que olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou, coração ainda não sentiu aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E muitas vezes, Senhor, nós estamos deixando de receber, porque nós estamos falhando na santidade, e o diabo tem roubado nossa alegria, tem roubado a nossa bênção, tem roubado o nosso poder de filho de Deus. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor também que dê forças para que esse meu irmão, essa minha irmã que está orando nesse momento,
possa repreender agora todo o mal que está agindo na sua vida, querendo levar para fora do centro da vontade de Deus. Deus, em nome de Jesus, nós como igreja, concordando aqui na terra, nós oramos, Senhor, nos dê a força e a coragem para sermos santos. Pai, é a nossa oração, é a nossa petição, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, que Deus abençoe, que você fique com essa mensagem guardada em seu coração, e a hora que você sair daquela porta ali para fora, você coloque ela em prática, para que a palavra de Deus não volte vazia. Que Deus te abençoe. Outra vez.